E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje é a parte 4 do tratamento com ketamina. Então, vem comigo. Fizemos a 4ª infusão de ketamina e aí eu vim contar para vocês como está sendo. Bom, eu estou sentindo bastante diferença agora, viu? Eu cheguei meio que na metade das infusões que estão programadas, né? Não sei se realmente vai ser isso, se vai mudar alguma coisa, mas a princípio a gente tem 8 infusões programadas, então eu cheguei na metade e realmente agora eu sinto bastante diferença em mim, né? No que eu tô sentindo. Sinto muita diferença na disposição que eu tô, muita diferença em relação já mesmo à tristeza que eu tava sentindo. Tô 100%? Não, não estou 100%, mas perto do que eu estava quando eu comecei, quando eu pedi ajuda e quando, né, foi proposto o tratamento. Gente, outra pessoa, né? Graças a Deus. Graças a Deus, graças à ketamina. Porque, como eu disse no começo, assim, tava intolerável, né? Eu fui buscar ajuda, fui buscar o tratamento, porque tava insuportável. Eu vivi, sem sombra de dúvidas, o pior momento da minha vida, um momento sombrio da minha vida. Eu me sinto muito mais disposta para fazer as coisas, é muito mais fácil iniciar as coisas. Hoje é muito mais fácil dar o primeiro passo das coisas. A tristeza que eu sinto, que eu sentia que era assim, uma tristeza 100% do tempo sobre todas as coisas, não é mais uma tristeza 100% do tempo. Os pensamentos de não querer estar mais aqui, né, de querer sumir, de querer... Eu tenho muito medo dessa palavra que o YouTube não gosta, mas de querer não viver e tal, não são mais pensamentos que passam na minha cabeça. E, gente, nossa, obrigada, porque assim, é horrível, esse pensamento é horroroso, porque era um pensamento que eu vivia o tempo todo e assim, não passa mais. É muito gratificante não viver mais esse pensamento. E eu acredito que ainda tem muito pra melhorar, né? Eu ainda tô na metade, ainda tem mais metade aí pra vir pela frente. E bom, como foi a última infusão? Mesma coisa, eu cheguei lá e tal, fui conversar com o Dr. Rogério e, eu queria contar isso pra vocês. Existe uma... De novo, vamos falar isso antes que me matem. Eu não sou médica, eu sou apenas uma paciente que está vivendo um tratamento, que estou fazendo tratamento de ketamina contra a depressão. Estou relatando minha vivência aí do jeito mais natural e mais transparente possível. Então, se eu falar algum termo errado, por favor, me desculpem, eu tô falando do meu jeito. Se você for médico e quiser me corrigir aqui embaixo, fica à vontade, só seja delicado. Eu estou relatando a minha vivência, como tudo na psiquiatria. É tudo muito individual, então não é porque eu estou vivendo desse jeito que você vai passar exatamente por isso, né? Cada caso é um caso, mas fica aí o meu relato, porque quando eu fui começar, eu não encontrei nada exatamente como eu estou fazendo. Eu estou fazendo para poder ajudar todo mundo. Bom, uma tabela, uma medida, um ranking, não sei. Para medir depressão, para classificar a depressão, não é para diagnosticar a depressão. Apareceu na tela aqui, tá? Que é uma classificação que vai de 0 a 60 para classificar qual é o grau da sua depressão. Quão ruim você tá aí no nível de depressão. Você encontra isso aí na internet, tá? Existem vários sites que você consegue fazer testes de depressão. Eu indico, juro por Deus, 0 que você faça isso, porque o nível de você fazer cagada nesse negócio, gente, na minha opinião, é enorme, tá? Mas enfim, você encontra. E quando você conversa ali com o Dr. Rogério, você vai respondendo perguntas que ele vai te fazendo do tipo: como que tá para fazer as coisas? Quais são os pensamentos negativos? Como você se sente? Você sente prazer nas coisas? Você sente pensamentos negativos e tal? Ele vai fazendo várias perguntas. E ele vai dando notas que ele vai anotando ali nas coisas dele. E aí você vai ganhando uma nota de 0 a 60, que vai classificar se a sua depressão tá leve, moderada, grave, gravíssima e etc. Claro que aquilo, que só essa nota não é o que vai determinar tudo, gente.
ele é um médico formado, especializado, que estudou. E aquilo tem todo um contexto, né? Por isso que eu falo, não faz isso sozinho na internet não, que vai dar cagada. Mas aquilo vai determinar ali o quanto você tá ruim, o quanto as coisas estão evoluindo. E em cada conversa, ele repete essas perguntas e ele vai te avaliando. E dessa vez, ele me mostrou com qual foi a minha nota que eu cheguei e qual era a nota que eu estava nessa última consulta. E eu melhorei bastante de nota. Olha ela, melhorou a nota. Então ele vai evoluindo ali um gráfico do quanto você foi melhorando. E eu tive já uma melhora bem considerável. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu fiz ali um cálculo de quanto eu melhorei. E eu melhorei 42% da primeira consulta para a última consulta. É uma melhora bem considerável, gente. Então, a gente teve ali essa conversa primeiro, o que já é bem legal, né? Eu saber que eu tô evoluindo bastante. E depois fomos ali para aplicação. De novo, você entra na sala, ele faz a aplicação, é na gordurinha da barriga. Para quem pergunta, dói? Não, não dói. Uma agulhinha desse tamanho, não dói nada. Te dá seu fone de ouvido, eu coloco minha máscara e de 2 a 4 minutinhos depois que ele aplica, a minha viagem para outra galáxia começa. E dessa vez, diferente da última que eu disse para vocês que eu tava com medo, tava receosa, então fiquei me puxando, indo e vindo, deixei o tratamento acontecer com mais leveza, com mais tranquilidade e fui. Gente, muito louco, muito louco. Eu senti as coisas virarem meio gummy, meio bala de goma, assim. As coisas ficaram meio inchadas, assim. Sabe? Meio gummy mesmo. Pensa num gummy, numa jujuba, numa bala de goma mesmo. Tudo virou meio desse jeito. Inclusive o aparelho de pressão. Então, teve uma hora que ele veio, né, pra medir a pressão. E aí, quando o aparelho tava apertando meu braço, eu pensava nele desse jeito. Então, eu falava, gente, o aparelho tá gigante no meu braço. Era muito louco. E aí, foi tranquilo, assim, foi bem tranquilo. Me senti super bem. Eu tenho uma curiosidade que, assim, eu não sei se porque eu sou muito, muito, muito racional, gente. Então, por mais que eu deixe acontecer e tal, eu fico o tempo todo pensando, eu quero muito lembrar disso que eu quero explicar. Eu quero muito lembrar disso que eu quero explicar. Então, eu fico o tempo todo meio presente também, assim, e eu percebo exatamente quando acaba. Tanto que a última vez que ele vem medir a pressão, eu já sei que é a última vez. E aí, a hora que ele termina de medir a pressão, eu já faço assim com a máscara. Tipo, acabou, sabe? E aí, acabou. Quando acaba, eu tô ainda bastante tonta. Eu fico ali sentada uns 5 minutinhos, só que são 5 minutos que eu começo a falar sem parar. Eu falo que nem uma matraca. Eu fico... porque eu quero contar tudo que eu vi na minha viagem. E ali, pra mim, é um ambiente super seguro, porque ele não vai me julgar. Nunca que ele vai me julgar. Ele é o cara que sabe que essa viagem é verdadeira. Porque eu sei que tem alguém aí que me assiste que fala, essa mina é muito louca. Eu sei, pode falar. Então, ele não vai falar isso. Ele não vai, ele é médico. Ele sabe que essa viagem acontece. Então, eu saio falando que nem uma matraca na orelha dele. Aconteceu isso. São 5 minutos que eu falo na orelha dele que nem uma maluca. Aí, meio que dá uma passada na minha tontura. Eu levanto ainda bem tontinha. Vou até meu carro bem tonto. Meu marido está lá, né? Meu amor está lá. Vou meio tontinha. Só que, cara, eu melhoro muito rápido, tá? Volto pro carro, assim, vou no carro. Dá 10 minutos que eu tô no carro, eu já tô mexendo no meu celular, respondendo mensagem. No primeiro dia, ele falou, não mexe no celular que você vai ficar enjoada. Eu respeitei. No segundo dia, como eu vi que eu não ficava, doutor Rogério, eu sei que ele assiste meus vídeos. Eu mexo no celular 10 minutos depois, mas eu não fico enjoada. Eu já tô plena. E eu chego em casa, eu tiro o dia da minha infusão pra não fazer nada, relaxar e ficar tranquila. Mas nos outros dias eu ficava com bastante sono, bem tonta ainda. Agora eu realmente já não tô mais ficando, mas assim, eu fico vendo série, fico mais tranquila e tal. Tô organizando meus compromissos pros dias que não são os dias da infusão. Então, eu não faço nada na segunda, assim, nada que exija muito raciocínio, né? Então, eu deixo pros outros dias. Mas realmente, tipo, na segunda, assim, no final do dia, eu já tava até meio que trabalhando, fazendo umas coisinhas, mas é porque eu tava tranquila. E, bom, eu abri caixinha de perguntas, eu não tô aqui com o meu celular, porque as perguntas foram bem parecidas com as que eu respondi no vídeo 2, gente. Volta lá pra dar uma assistida, porque senão eu vou ficar repetindo as mesmas coisas. Uma pergunta que veio, que eu queria falar, é o seguinte. Na verdade, acho que foi um comentário, não foi nenhuma pergunta.
Uma pessoa me disse, é indicado para todo mundo? Gente, nem de longe, tá? Eu tenho diagnóstico de depressão, depois, né, de depressão bipolar, desde os 14 anos de idade. Eu tenho 32 anos. Eu já tive quedas, oscilações de depressão inúmeras vezes na vida. Eu tomo alguns remédios para isso e tudo mais. Eu já tive alguns momentos ruins na vida. E já fiz outras coisas na vida, né? Outros tratamentos e tudo mais. E só nesse momento na minha vida foi indicado para mim. Primeiro, que não era uma coisa usual quando eu tinha 14 anos de idade. Depois, ao longo da vida, também não foi uma coisa usual. É uma coisa um pouco mais recente. Não tão recente assim, tá? Não é uma coisa super recente, mas assim, um pouco mais recente. Mas é uma coisa para depressão resistente, uma coisa para uma depressão mais severa, uma coisa para pensamentos de quem não quer viver. Então, assim, é uma coisa para um momento mais sério, né? Então, assim, eu vi esse comentário, foi de uma pessoa, pô, mas se eu souber isso no primeiro momento que eu tenho depressão, hoje eu quero fazer porque eu já me livro disso. Não é bem assim, né? Então, não é indicado para todo mundo, nem de longe. Isso acho que é o mais importante. Outra coisa, um comentário que aí foi um comentário que eu até falei, foi um pseudo-agressivo, mas tudo bem. Eu não lembro como foi o comentário, tá? Porque eu meio que apaguei da minha mente. Mas foi um comentário meio tipo, mas só vai ter oportunidade de fazer isso quem tem dinheiro. Infelizmente, talvez. Eu sei que é um tratamento caro, eu sei que não é acessível pra todo mundo, mas eu acho que ainda assim vale a pena os vídeos, porque é uma opção. É um tratamento, é uma opção. É uma forma de divulgação, e, enfim, é uma opção. Eu sei que realmente não é todo mundo que vai ter acesso, mas se você tiver acesso, se você tiver o privilégio de ter acesso e for a indicação para o seu caso, eu acho que vale a pena sim você conhecer. E me perguntaram também, última pergunta, se é a mesma coisa do spray nasal. Eu não sei. Eu vou tirar a dúvida com o meu médico, tá? Porque eu pesquisei na internet e aí eu vi algumas pessoas respondendo que sim, outras pessoas respondendo que não. E aí eu tô com medo de responder pra vocês. Eu vou perguntar pro meu médico e aí eu volto com essa resposta, beleza? Só pra não falar besteirinha. Combinado? E é isso. Acho que o vídeo já tá enorme, mas experiências. Espero que vocês estejam gostando. Continuem comentando, porque eu estou adorando os comentários. Não deixa de seguir o Dr. Rogério. Eu vi que muitos foram seguir ele. Não deixa de seguir a clínica. Todos os arrobas passando na tela. E Cat Bonagura em tudo. Insta, TikTok e aqui. Um grande beijo. E tchau!